Sejam todos bem-vindos. Eu quero compartilhar com vocês, o ensino profético, o sermão profético ou escatológico. Escatologia é uma matéria da teologia que estuda as coisas por vir. A escatologia. Então, alguns chamam de o ensino escatológico de Jesus ou o sermão profético de Jesus, registrado em Mateus 23, 24 e 25. Se você não tiver com a sua Bíblia, você vai perder muito, pelo menos no ao vivo. É claro que depois você pode rever essa live que ficará gravada e eu vou ensinar para vocês como você baixar esse PDF para que você seja um bom bereano. Ouve a palavra com toda alegria, com o coração aberto, mas tira um tempo para se aprofundar na palavra. Vamos lá? Bem, o Evangelho de Mateus. Primeira coisa que nós precisamos entender, é por isso que eu gosto e ensino a estudar os livros da Bíblia individualmente. Para quê? Para que nós não venhamos a tirar um texto do seu contexto. Um dos maiores problemas de interpretação das Escrituras é tirar um texto, seja ele um versículo, seja ele uma perícope. Perícope significa um bloco de texto, um tópico, etc., do seu contexto. Mateus, dos 4 evangelhos, é o evangelho que é direcionado para os judeus. Mateus começa: esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esse primeiro versículo de Mateus já descreve o resumo de todo o evangelho. No evangelho de Mateus, ele escreve para judeus. Por isso que ele começa com a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus é da descendência real. Ele é filho de Davi. Então, para os judeus, um candidato à realeza, era muito importante se conhecer a genealogia, a origem. Até hoje os judeus, os povos antigos, mais tradicionais, dão muita importância à origem, ao nome, à descendência. Então ali tem 14 gerações que comprova que Jesus Cristo é filho de Davi. Por que 14? Porque o nome Davi, segundo a gemátria é a ciência hebraica que mostra que cada letra corresponde ao número. O hebraico não tem número, só tem letras e consoantes. Então cada letra hebraica tem uma referência numérica. Então o nome Davi, somando as letras hebraicas, é equivalente a 14. Então, Mateus mostra 14, comprovando. Só que até um ponto do evangelho de Mateus, Mateus mostra a genealogia, manda o arauto, todo rei, quando vinha estabelecer um reino, ele mandava um precursor, um arauto, João Batista. Depois ele é batizado, ao confronto de um rei, Jesus, contra o príncipe desse mundo, há um confronto, a representatividade legal numa batalha espiritual, num duelo espiritual. Cristo é o nosso representante e o diabo é o representante das trevas. A gente vê isso paralelo na história de Davi e Golias. Basta apenas um representante. Se Davi ganhasse, os filisteus o serviam. Se Golias vencesse, os judeus serviam os filisteus. Então, como Jesus venceu a Satanás, em Cristo nós somos mais que vencedores. Então Jesus depois estabelece o pilar, a constituição do reino de Deus, o Sermão do Monte. O Evangelho segundo Mateus é o evangelho que mais cita textos do Antigo Testamento, para que se cumprisse. Então todo o Evangelho de Mateus tem um contexto judeu, hebreu, ok? No Evangelho segundo Mateus, Mateus registra 5 discursos de Jesus. Jesus é o novo Messias. Ele é o novo Moisés.
Moisés escreveu 5 livros, Pentateuco. Jesus registrou em Mateus 5 discursos, 5 blocos de informações que são os 5 pilares do reino de Deus. Quais são os 5 pilares? O Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7. As parábolas do reino, os discipulados, Mateus, capítulo 10, a chamada dos discípulos, capítulo 13, as 7 parábolas do reino, capítulo 18 e 19, a escola do perdão e o sermão profético. Jesus estabelece o reino no Sermão do Monte, 5, 6, 7. No capítulo 10, ele chama e comissiona arautos, os apóstolos, aqueles que vão propagar o reino. Nas 7 parábolas do reino, capítulo 13, ele ensina como as pessoas vão reagir ao reino de Deus. São 7 parábolas que explicam como as pessoas vão reagir ao reino de Deus. A primeira parábola é a parábola do semeador, ok? Depois, nós vemos Jesus mostrar como resolver problemas na igreja. Mateus capítulo 18 e 19, a escola do perdão, e também fala do divórcio, ok? Então, Mateus é o evangelho mais completo, mais didático, mais métrico. Mateus era um cobrador de impostos, uma pessoa a fazer anotações. Mateus conviveu com Jesus e ele foi anotando de forma muito didática, perfeita, matematicamente perfeita, né? Na sua escrita. Ele estava acostumado a dar relatórios para os romanos dos impostos que ele cobrava dos judeus, ok? Então, o evangelho de Mateus começa do estabelecimento da legislação, da constituição do reino, o Sermão do Monte, até o sermão profético de Jesus, aonde ele dá uma visão completa de tudo o que vai acontecer na nossa era, até o dia do Senhor e o pleno estabelecimento do reino. O evangelho de Mateus é o evangelho do reino. Agora, pegue sua Bíblia e vamos começar a entender algumas coisas. O nosso foco é Mateus 24. A grande dúvida, né, e a grande falta de compreensão da maioria da cristandade de Mateus 24 é porque lê-se Mateus 24 e não lê o 23. Um texto fora do contexto. Então nós precisamos entender de forma orgânica o sermão profético do capítulo 23, 24 e 25. Então vamos lá? Primeiro, Mateus capítulo 23. Abra sua Bíblia, bota um fone de ouvido e vamos nessa. No capítulo 23, Jesus censura os escribas e os fariseus. No capítulo 23, nós temos 8 ais de Jesus. Capítulo 13, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 14, capítulo 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, para tirar dinheiro das viúvas, aproveitando-se da fragilidade emocional e espiritual. Versículo 15, ai de vós. 16, ai de vós. Versículo 23, ai de vós. Versículo 25, ai de vós. 27 e 28. São 8 ais. Essa expressão, ai de vós, segundo o original grego do Novo Testamento, não é uma expressão de maldição, é uma expressão de choro. Ai de vós, como eu gostaria que vocês me recebessem como o seu Yeshua HaMashiach, o seu Messias. Há um lamento, há um choro de Jesus. 8 ais. O número 8 na Bíblia é o número que representa, na gemátria, na numerologia bíblica, representa um novo começo. 7 é o número da perfeição, 8 é o número de um novo início. Quantas pessoas entraram na arca? Noé, sua esposa, 3 filhas e 3 genros.
8 pessoas para dar início a uma nova civilização, a um novo mundo. Ok? Então, com esse 8 As, Jesus começa a proclamar o fim, a extinção daquela liderança espiritual de Israel, representada pelos escribas e fariseus. Então, o contexto é: como eu gostaria que você estivesse, ai de vós, mas, infelizmente, toda aquela geração de liderança espiritual perdeu a oportunidade da visitação de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o Messias, o filho de Davi. Por isso que Mateus começa a mostrar que Jesus não é só filho de Davi, agora ele é filho de Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que Mateus, capítulo 28, acaba com a grande comissão: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Então Jesus, em Mateus, veio para os judeus, mas foi rejeitado pelos seus. Então, ele também agora é filho de Abraão. Ele veio abençoar todas as nações. Então, é esse contexto de Mateus que nós precisamos aprender. Agora acompanhe na sua Bíblia Mateus 23, versículo 31. Assim, contra vós mesmos, escribas e fariseus, quando ele fala assim, no capítulo 23, 31, ele está concluindo. Assim, portanto, concluindo todos os 8 As, assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas que vieram antes de mim. Enchei vós, ó liderança de Israel, pois a medida de vossos pais. Então Jesus está dizendo que a maldade daquela geração de liderança espiritual, escribas, fariseus e sacerdotes, saduceus e todos os outros, completou a medida da maldade, da iniquidade. Eles foram a última gota no copo, e a partir daquela geração vence o julgamento, o castigo. Tudo que se planta, se colhe. Preste atenção ao versículo 33 em diante. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus está falando dentro do templo. O contexto é Mateus, capítulo 21, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele está lá dentro do templo proferindo esses ai e essas palavras dentro do templo. Não percam o contexto cultural, histórico, tá? E geográfico, que é muito importante. Daí a importância da exegese, compreender o texto com todas as suas nuances, na gramática, na própria texto, na cultura, tá? No texto original grego, etc. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Que terra? A terra da Palestina, a terra prometida. O contexto aqui é Jerusalém, é Palestina, é Judeia. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vós matastes entre o santuário e o altar. Ele cita Abel, foi o primeiro justo morto, e Zacarias, o último justo morto.
Gênesis, Caim matou Abel. Zacarias foi morto pela liderança judaica. Tá? Agora, anote na sua Bíblia, aqui ó, esse versículo aqui ó, sobrinho. Passa lápis, caneta, deixa brilhando. Mateus 23, 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Presente geração. Aqui, Mateus utiliza uma técnica de escrita semítica, hebreia, de repetição. Como eu falei, Mateus era um homem muito minucioso na sua escrita, muito didático. E uma das formas de escrita judaica é a repetição de versículos ou palavras para demarcar perícopes, blocos de ensinamentos ou de texto. Eu vou provar isso para vocês. Vamos lá? Mateus 23, 36, Jesus dentro do templo fala o seguinte: em verdade vos digo que todas essas coisas, todos estes acontecimentos hão de vir sobre a presente geração. Agora abra sua Bíblia, por isso que tem que ter Bíblia em papel. Se você estiver usando o celular, você perde muito. Tá? Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso que ele acabou de falar do capítulo 24 aconteça. Ou seja, tudo o que Jesus e todos os acontecimentos descritos e ensinados por Jesus de Mateus capítulo 23, 36 até o 24, 34, incluindo o capítulo 24, a grande tribulação, quem tiver na Judéia e etc., aconteceu naquela geração. Uma geração tem 40 anos. Jesus falou estas palavras no ano 30 da nossa era. 40 anos, ou seja, tudo que Jesus fala, do versículo 23, 36 até o 24, 34, aconteceu naqueles 40 anos, naquela geração. Preste atenção, nós temos aqui um método de escrita semítica, do povo semita, do povo hebreu, a repetição. Ok? Bem, vamos provar isso mais adiante. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 23. Se você não estiver com a sua Bíblia, ou agora, ou depois que essa live for salva, você não vai entender o que eu estou falando. Seja um bom bereano, nós estamos lidando com a palavra de Deus, com a esperança de muitos cristãos, e uma crença errada faz a gente ter pensamentos, sentimentos e atitudes erradas. Uma crença correta faz a gente ter pensamentos, sentimentos, profecias e atitudes corretas. Seja responsável ao ouvir essa palavra. Mateus 4, 23 fala o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia no início do seu ministério, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui, Mateus utiliza o discurso de 3 pontos. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Uma técnica de escrita semítica. Ok? Jesus ensinava na sinagoga, pregava o evangelho do reino
e curava toda sorte de doenças e enfermidade. Eu estou lendo agora Mateus 4, 23, mostrando e provando o método de escrita semítica de repetição. Mateus 4, 23, antes do Sermão do Monte. Então, Mateus registra qual era a didática que Jesus utilizou para expandir o seu reino. Ele ensinava na sinagoga, pregava o evangelho do reino e curava ou libertava as pessoas de doenças e enfermidades. Doença tem causas físicas. Eu tenho um problema auditivo. Quem pecou? Problema genético. Não é um demônio que tem no meu ouvido. Agora, as enfermidades, elas são provenientes de espíritos de enfermidade. Então, Jesus curava tanto um cego de nascença, que nem ele pecou, nem seus pais, como curava um paralítico dizendo, eu perdoo os seus pecados. Porque uma doença pode ser fruto de um pecado, ou como ele também expulsava pessoas que tinham um espírito de enfermidade, ok? Jesus ensinava, pregava e curava, libertava, ok? Mateus 4, 23. Mateus 4, 23. Mateus 9, 35 demarca, cria o limite de uma perícope entre Mateus 4, 23 e Mateus 9, 35. Jesus ensinou, pregou, curou e libertou. Está dando para entender quando versículos, expressões são repetidas segundo o método de escrita semítica. Mateus era judeu escrevendo para judeus, eles entendiam isso. Então, Mateus capítulo 4, versículo 23, a Mateus 9, 35, nós temos um bloco de informações mostrando como Jesus propagou o reino, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, dentro dessa perícope, é o nome técnico para bloco de texto, nós vemos Jesus ensinando. Mateus capítulos 5, 6 e 7, Sermão do Monte. Capítulo 5, 1. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Quando Jesus acaba o Sermão do Monte, 5, 6 e 7, no final do capítulo 7, versículo 28, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava, como quem tem autoridade, e não como os escribas. Jesus ensinava, pregava e curava toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 4, 23 até 9, 35. Anote esses versículos na sua Bíblia. Então, no capítulo 5, 6 e 7, Jesus ensinou. O capítulo 8 e 9 registra Mateus 10. Curas e libertações. Capítulos 8 e 9, Jesus cura e liberta e prega na medida em que convoca os discípulos. Deu para entender que Mateus se utiliza do sistema de repetição de versículos para delimitar perícopes. Mateus 4, 23 é repetido em Mateus 9, 35. Jesus ensinava, Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Jesus pregava, curava e libertava, capítulo 8, capítulo 9. Fechou o bloco, perfeito. No capítulo 10, o que é que ele faz? Chama discípulos. A escolha dos 12. E aí vai.
Ok? Então, estou provando para você que em Mateus capítulo 23, versículo 36, Jesus falou isso dentro do templo de Jerusalém. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre vós na presente geração. E ele repete essa mesma expressão do capítulo 23, versículo 36, anote na sua Bíblia, sublinhe na sua Bíblia. Se você não estiver com a Bíblia em mãos, você está sendo negligente. Tá? É claro que você pode estar num ambiente que a sua Bíblia não está perto. Então, pegue depois dessa live que ficará salva e seja um bom bereano para ter a sua revelação daquilo que eu vou compartilhar com vocês. Ok? Então, Mateus 9,36 é repetido em Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, desculpe, 34, 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso que ele falou anteriormente aconteça. Ou seja, tudo que Jesus vai falar de Mateus 23, 37 até Mateus 24, 33 aconteceu naquelas 4 décadas. Aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram e houve a grande guerra dos judeus, que começou no ano 66, durou 4 anos e teve o seu ápice no ano 70 depois de Cristo. Tudo que eu estou falando, eu vou disponibilizar na apostila. Não vou ficar frisando para pessoas que estão entrando agora, tá, pessoal? Senão vai ficar longa a live. Eu costumo ser pontual e muito objetivo. Se você não pegou o início, depois que a live ficou salva, você vai voltar para trás, ok? Continuando Mateus capítulo 23. Então, já lemos o versículo 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração nos próximos 40 anos. Aí Jesus continua, versículo 37, Mateus 23. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Então Jesus está trazendo um lamento, porque aquela geração mostrou que eles são iguais aos seus antepassados, que mataram, apedrejaram os servos de Deus que Deus enviou para admoestar, para conclamar o povo ao arrependimento. Para você entender esta expressão, você precisa entender o princípio bíblico de interpretação da Bíblia. Bíblia se explica com Bíblia. Ok? Não é o que eu acho, não é o que eu penso, o que é que estava na cabeça deles. Isso é a função da exegese. Extrair o significado do texto. Eu tenho que ir para a cultura, eu tenho que ver o que é que estava na mente dos discípulos, o que Jesus queria falar é o lá. E então, para eu entender o aqui e agora. Quando Jesus fala que Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, você tem que ler Mateus 21, 33. A parábola dos lavradores maus, que o pai, o lavrador, enviou os seus servos para receber os frutos que tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e outros apedrejaram. Então, isso aqui é uma parábola de que Deus, no Antigo Testamento, enviou os seus servos para alertar Israel
eles apedrejaram, mataram. E por fim, diz a parábola, ele enviou o próprio filho e mataram o filho. Então Jesus está dizendo que assim como aquela geração de escribas, fariseus e liderança espiritual, à semelhança dos seus antepassados, mataram aqueles que foram enviados por Deus, também matariam a Jesus. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa, ó fariseus, ó escribas, ó sacerdotes, ó Jerusalém, ó Palestina, ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, ó judeus, ó povo semita, bendito o que vem em nome do Senhor. A glória de Deus que havia sobre Jerusalém e sobre Jesus, que era o Messias, foi rejeitada. E a glória sai de Jerusalém. Nunca mais me vereis, até que os judeus confessem que Jesus Cristo é o ungido, o Filho de Deus. Ok? E ele fala que a sua casa ficará deserta. Ficará deserta. Mateus capítulo 24. Vamos nessa? Tendo Jesus saído do templo, ele falou tudo isso dentro do templo, na presença da liderança, dentro do lugar onde tinha a glória de Deus. Jesus sai. Nunca mais me vereis. Meu pai enviou profetas, vocês mataram e apedrejaram. Enviou o próprio filho, vocês vão crucificar. A glória vai sair de Jerusalém e a sua casa ficará deserta. E isso aconteceu literalmente no ano 70 depois de Cristo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. O templo de Herodes, que foi construído por Herodes, era uma das maravilhas do mundo antigo. Todo judeu se orgulhava daquele templo banhado a ouro. Ele, porém, Jesus lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, tudo isso aconteceu. E se você nunca leu o livro A Guerra dos Judeus, de Flávio José, tem na CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Flávio José era um historiador judeu que morava na Galileia. No ano 66 da nossa era, depois de Cristo, quando os romanos sitiaram Jerusalém, eles começaram uma batalha lá no norte, porque houve uma revolução, uma inquisição, né? Uma revolta, desculpe, uma rebelião em toda a Palestina. Então os soldados romanos chegaram pela Galileia, pegaram Flávio José e levaram para Jerusalém. E foi tão de Deus isso, porque Flávio José viu e registrou a guerra de 4 anos, do ano 66 ao ano 70, quando Jerusalém ficou deserta, foi destruída pelo exército sob a liderança do general Tito. Ok? Se você ler a história e o relato de Flávio José, durante 4 anos, Jerusalém foi sitiada. Você não deve ler Mateus 24 sem ler os textos paralelos em Lucas e em Marcos. Em Lucas, capítulo 21, versículo 20, Lucas conta mais alguns detalhes a respeito do que nós vamos encontrar aqui em Mateus 24. Lucas 21,
versículo 20, fala assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Deixa eu contar para vocês, está escrito aqui na apostila que eu vou disponibilizar para vocês, um pouco do que aconteceu durante aqueles 4 anos. Jerusalém ficou sitiada, cercada pelos romanos. É bom lembrar que isso aconteceu no ano 66. Lembre-se que no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa da morte de Jesus, o Espírito Santo veio sobre alguns judeus que estavam em Jerusalém celebrando a festa de Pentecostes. E em Atos, Jesus fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E os discípulos entenderam essa pregação de Jesus. Porque ele fala: quem estiver na Judeia, corra, ai das grávidas, e ore para que essa guerra, essa destruição não aconteça no dia de sábado. Eu não sou judeu, gente. Eu não vou orar pelo sábado. Eu não estou na Judeia. Então, tudo o que acontece no capítulo 24 de Mateus, a primeira tribulação, a grande tribulação, já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Vamos ler Mateus 24? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Você tem que entender Daniel. Eu vou ler para vocês já já. No lugar santo, então Daniel profetizou que o abominável da desolação iria entrar em Jerusalém, destruir Jerusalém, entrar no templo e oferecer sacrifícios ímpios no templo de Jerusalém. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa nada. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, óbvio. Quando os romanos invadiram Jerusalém, a mulher grávida não podia correr muito. Quem estava no campo, não volte, porque você ia morrer. Você estava no eirado, nem desça, porque os romanos iam te atacar. Versículo 20, capítulo 24. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Óbvio, o inverno é mais complicado. E nem no sábado. Porque no sábado o judeu só podia caminhar 700 metros. E justamente o cerco de Jerusalém se deu durante a Páscoa. Havia 2 milhões de judeus em Jerusalém quando os soldados romanos fizeram o cerco. E durou 4 anos. Alguns escaparam. Mas os cristãos que receberam o Espírito Santo e tinham a revelação dessa palavra, de que Jerusalém ia ser destruída, eles já tinham fugido. Já estavam em Antioquia, já estavam levando o evangelho. Muitos deles foram para além do Jordão. Mas houve um grupo de rebeldes judeus que acreditavam que Deus iria intervir de forma miraculosa e resistiu. Houve as catapuntas, né, dos romanos, começaram a destruir as muralhas de Jerusalém. Eles entraram no Palácio Real e o próprio general Tito pedia para os judeus: se entreguem, vocês vão morrer. E os soldados romanos, com o ódio acumulado, queriam destruir. E Tito, o comandante, não conseguiu barrar o ódio dos soldados. Para você ter uma ideia do grau de catástrofe, como ele fala aqui, tribulação, não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Aonde que haverá grande tribulação? A grande tribulação que tantos pastores e pregadores falam, está falando de quê?
ano 70 depois de Cristo, Palestina, Jerusalém, a guerra dos judeus. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não vai haver mais sobre Israel. Só para vocês terem uma ideia, os judeus, os soldados romanos cercaram Jerusalém, já estavam penetrando pelo norte. A Porta Formosa tinha sido destruída, algumas portas, eles já estavam dentro da cidade. Houve uma carnificina. A região da Judéia virou um deserto. Ela ficou desolada. 500 judeus eram crucificados cada dia. Só para você ter uma noção, até as árvores do Monte das Oliveiras, onde Jesus ia orar, está com seus discípulos, não sobrou uma árvore, porque os soldados romanos cortavam e penduravam 500 judeus por dia, segundo Flávio Joséfo. Tantos eram mortos na cidade de Jerusalém que os cavalos romanos tropeçavam em rios de sangue. Alguns judeus, para escapar à noite, comiam pedras preciosas, ouro, pérolas, riquezas, comiam e tentavam escapar à noite, porque se ele conseguisse passar pelo cerco do exército romano, ele poderia reconstruir a sua vida lá. E o soldado romano, encontrando uma pessoa dessa que queria fugir, matava, cortava a barriga e tirava o tesouro. O que está acontecendo agora lá em Gaza não chega aos pés do que aconteceu nesta grande tribulação. Eu chego lá ao que está acontecendo hoje em Israel. Aguente, tenha paciência. Eu tenho ainda 40 minutos. Essa live vai até 9 horas. Ok? 15 para as 9. Só para você ter uma ideia, diz Flávio Joséfo, que os judeus começaram a matar uns aos outros. Quando alguém via alguém comendo alguma coisa, eles matavam para comer. Eles comeram a própria bota, que era de couro, o próprio cinto. Chegou-se ao cúmulo, registrado por Flávio Joséfo, na Guerra dos Judeus, que um dia alguns judeus estavam passando para saquear a casa das pessoas, que eles viram uma fumaça sair da casa de uma mulher, de nome Maria. Quando eles entram na casa de uma mulher chamada Maria, que era um nome muito comum naquela época, nós temos Maria Madalena, nós temos Maria Mãe de Jesus, era muito comum o nome Maria naquela época, e ainda hoje, né? Quando eles entram lá, Maria estava assando o seu próprio filho para comer. A miséria chegou em Jerusalém. Se esses dias não tivessem sido encurtados por causa dos eleitos, todos morreriam. Tudo que Jesus descreveu em Mateus capítulo 24, se você ler a história dos judeus, o relato histórico se cumpriu vírgula por vírgula, tio por tio. Quando ele fala que Jerusalém ficaria desolada, ficaria deserta, literalmente Jerusalém ficou deserta. Tá? Outra coisa, como Jerusalém, durante toda a sua história, tinha sido invadida e destruída por vários povos ímpios, no templo de Herodes, aquele templo da época de Jesus, existiam túneis subterrâneos, cheios de valas de resina. Por quê? Porque se Jerusalém fosse invadida e o templo fosse conquistado por pagãos,
eles iriam tocar fogo naquelas resinas subterrâneas, para que o templo do Senhor não fosse desonrado, blasfemado. Então, quando os romanos invadem e começaram a oferecer, segundo o que fala aqui no versículo 15, ora, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, a gente vai ler Daniel já já. Então, quando os soldados romanos invadem o templo, eles oferecem sacrifícios de porco a deuses romanos. Então, os judeus tocaram fogo nessas valas, nesses túneis subterrâneos, cheios de resina, e o templo todo pega fogo. E o templo era revestido de ouro. Então aquele ouro derreteu sobre as pedras, grandes blocos de pedra de Jerusalém. E os soldados romanos, para tirar esse ouro que estava grudado nas rochas, teve que literalmente tirar pedra sobre pedra. Cumprindo-se a profecia de Jesus. Não ficaria pedra sobre pedra. Ok? Vamos ler Daniel capítulo 9 para entender o que Jesus fala aqui no versículo 15. Ezequiel, Daniel. Vamos lá? Daniel fala da profecia das 70 semanas. Isso aqui é um estudo longo, muito importante. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Anote na sua Bíblia. Lembrando, quem entrou agora, eu vou disponibilizar essa apostila para vocês baixarem, ouvirem as minhas explicações e terem a sua revelação. E eu quero concluir essa live explicando aonde você pode baixar essa apostila e qual deve ser a nossa atitude hoje diante dos acontecimentos mundiais que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Ok? Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Jerusalém, o povo judeu, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então vai contar 70 semanas até vir Jesus, o Messias. Ele vai dar fim ao pecado, extinguir a iniquidade, trazer a justiça eterna, tá? E vai ungir o santo dos santos, porque o véu foi rasgado e agora nós podemos entrar no santo dos santos. Desde a profecia até a vinda do Messias, 70 semanas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, desde a saída que o anjo deu a ordem, até o ungido, o Messias, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos de angústia. Então, a história de Israel sempre foi guerra, guerra, guerra e guerra. Versículo 26 de Daniel 9. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, o Messias, Jesus Cristo, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo do príncipe, o povo romano, o ungido seria morto. Jesus, vou ler de novo, Daniel 9:26. Depois das 72 semanas,
será morto o ungido, ano 30, e já não estará. Lembra que ele falou lá? Já não estarei mais convosco. Mateus 23, que nós lemos. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário no ano 70, 40 anos depois. E observe, quando eu li isso algum tempo atrás, o final do versículo 26, eu falei, meu Pai do céu, será que eu estou certo? Será que eu estou entendendo? E fala assim, o ungido seria morto. Um rei, um príncipe viria, destruiria a cidade e o ungido, e o templo. E até ao fim haverá guerra, desolação, são determinadas sobre Jerusalém, sobre a Palestina. A história do povo judeu será guerra, desolação até o fim. Qual o fim? Mateus 23. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, ó povo hebreu, bendito o que vem em nome do Senhor. Só existe um antídoto para acabar a guerra na Palestina. Eles reconhecerem que Jesus Cristo é o Messias. Porque o cristianismo é o único que prega amar os inimigos e perdoar os seus inimigos. Eu vi o depoimento do filho do Hamas. Digita aí no YouTube, filho do Hamas. Um dos filhos, dos fundadores do Hamas, escreveu um livro na década de 90. O filho do Hamas. Vai lá. Ele se converteu ao cristianismo. E ele prega hoje. Durante 10 anos ele trabalhou como agente duplo. Trabalhava para os Estados Unidos e trabalhava para Israel. Palestinos e israelenses. Até que ele falou, nem adianta esses 10 anos de trabalho de espião, agente duplo que eu fiz. Quando ele encontrou Cristo, ele ouviu uma voz atrás dele, eu te perdoo. Ele olhou para trás e falou, quem é você? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí o filho do Hamas, que ainda é vivo, mora nos Estados Unidos, escreveu o livro, o filho do Hamas, tem um vídeo no YouTube, pesquisa lá. A voz falou, eu sou Jesus. Então hoje ele prega Cristo para palestinos e para judeus, prega o que Jesus pregou, orar pelo inimigo e perdoar o inimigo. Enquanto Israel não reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, haverá guerra até o fim. Qual é a nossa posição como cristãos? Ponto 1. Orar pela paz em Israel e na Palestina. Ponto 2. Eu estava conversando essa semana passada com um grande líder evangélico do Brasil. E ele falou, aonde abundou o pecado, vai abundar a graça. Não sei se vocês têm ouvido, né? A Sônia disse que ouviu esse vídeo. Não sei se vocês têm ouvido, muitos palestinos, muitos muçulmanos, muitos judeus estão tendo um encontro sobrenatural com Jesus. Jesus está aparecendo para muitos deles. Gente, a glória de Deus saiu de Jerusalém. E a Bíblia fala cá em Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Essa palavra relâmpago, no original grego do Novo Testamento,
é a palavra luz resplandecente. Há muita má interpretação desse versículo da Bíblia. A palavra é luz resplandecente. Vou ler de novo o versículo conforme o original grego. Porque assim como a luz resplandecente que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a volta do rei para estabelecer o seu reino na terra. Qual é a luz resplandecente que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente? Não é o relâmpago. O relâmpago sai da terra com uma descarga elétrica para o céu. Positivo e negativo. Tchum. A luz resplandecente que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente é o sol da justiça, é Cristo. Então Cristo está dizendo que a sua glória saiu de Jerusalém, a glória de Israel, e essa glória veio para o Oriente. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A glória de Israel se apagou no ano 70 depois de Cristo. Aí a igreja de Cristo, ungida pelo Espírito Santo, a igreja de Antioquia, a equipe apostólica, trouxe o evangelho para a Europa. Lembra-se, tem um estudo do irmão Adiel Almeida de Oliveira. Digite no YouTube a visão do continente asiático. Adiel Almeida de Oliveira. Digita assim, Rai Barreto, que é o meu nome, Adiel Almeida de Oliveira. Você vai achar um vídeo no YouTube onde eu leio o livro do irmão Adiel, A Visão do Continente Asiático. O irmão Adiel teve uma revelação em 1989. Ele foi um dos nossos apóstolos aqui no Brasil. Ele fala o seguinte: quando o apóstolo Paulo foi chamado por Cristo de forma sobrenatural, foi Cristo que apareceu a Saulo no caminho deu um branco agora aqui. Caminho de Damasco, né? Deu um branco aí agora. Quem lembrar? Saulo, né? No caminho lá de Saulo de Tarso. Quando ele teve o encontro, a Bíblia fala que Paulo queria pregar no Oriente. Ele queria levar a palavra para o Oriente. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Cristo não permitiu. Aí ele ouviu um clamor: passa a Macedônia. A visão do continente asiático. Então a palavra de Deus, há 2000 anos atrás, em vez de ir para a Europa, ou para o Oriente, da Palestina como ponto de referência, ela veio para o Ocidente. A luz resplandecente que sai do Oriente, que é Israel, vai para o Ocidente. Então o cristianismo, Damasco, o caminho de Damasco. Então o evangelho, Cristo, a Bíblia fala em Atos que Cristo cooperava com eles, foi para a Europa. Até a época das grandes descobertas, as navegações, quando a Inglaterra trouxe o evangelho para a América do Norte. E a América do Norte, os Estados Unidos, trouxe a palavra para as Américas. Nós recebemos a palavra do Brasil por missionários norte-americanos. Então a palavra de Deus sai do Oriente, percorre a Europa, sai da Inglaterra, vai para a América do Norte, América do Sul, e a palavra começa a fazer o seu percurso. Volta para as ilhas do Oriente. Japão, Coreia do Sul, Singapura, Tailândia. A Bíblia fala em Isaías que o Senhor está vindo por um caminho que ele nunca passou antes. O caminho das ilhas.
O maior avivamento que está acontecendo em nossos dias é a conversão de judeus, singapurenses. A maior igreja que tem no mundo hoje é subterrânea, dentro da China, na Coreia. Então a palavra de Deus está vindo por um caminho aonde ele nunca passou antes, o evangelho. A cortina de ferro está quebrando. E nós vamos ver o evangelho voltar para Jerusalém. Cristãos, judeus convertidos se unem para a grande batalha da nossa era, a batalha do Amagedon. A Bíblia fala em Apocalipse, eu tenho um estudo completo do livro de Apocalipse, que o rio Eufrates vai se secar. E haverá uma invasão de espíritos e de reis vindo do Oriente para atacar o Ocidente. Apocalipse fala de espíritos de Ram. Se você estudar na Bíblia, Ram é símbolo, é tipologia de demônios. Há uma invasão de demônios e reis, governantes, países invadindo o Ocidente, tendo como ponto de partida o rio Eufrates. O rio Eufrates, na Bíblia, Bíblia se explica com Bíblia. Bíblia se explica com Bíblia. O rio Eufrates foi o rio, em Gênesis, que deu origem na Mesopotâmia, entre rios, às primeiras civilizações. Babel. Então o rio Eufrates, em Gênesis, está associado à origem das civilizações. Em Apocalipse, o rio Eufrates seca e dá invasão de demônios, doutrinas, religiões orientais vão invadir a Europa, vão invadir o Brasil. O Islã, os muçulmanos, eles querem destruir tudo o que se chama judeu, cristão e ocidente. Mateus 24 fala assim: versículo 9: então sereis atribulados e vos matarão. Mateus 24, 9. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, um grande conflito da nossa era é um confronto entre demônios, doutrinas, ideologias vindas do Oriente para destruir Jerusalém, cristianismo e Ocidente. Enquanto você estava brincando de igreja, eles estavam se multiplicando. O islamismo estava se multiplicando na Inglaterra, na França, na Alemanha. E eles vão se juntar com os seus aliados, os reis que vêm do Oriente, China, Índia, outros países, Iraque, Irã, Iraque, Egito e outros países vão se juntar. E tudo na Bíblia é trino. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é o que está acontecendo hoje. Você vai ser odiado. Já está acontecendo no Brasil, pega na internet. Os caras estão pregando na praça, o nego está jogando banana. Você é cristão, você é judeu, você vai ser odiado por todas as nações. Ok? Então nós estamos tendo um panorama do que está acontecendo nesses nossos dias. Para encerrar esses próximos 10 minutos, e aí eu vou deixar que vocês baixem a apostila e tenha a sua revelação, porque sobre esta rocha
as portas do inferno não vão prevalecer. Tenha a sua revelação, não é a minha. Ah, eu vi um dia um pastor falar, não. Deus me revelou. Ok? Bem, nós estamos em Mateus 24. Jesus está saindo do templo. Versículo 2 fala assim: em verdade vos digo que não ficará aqui, pedra sobre pedra, que não seja destruída. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Então Jesus sai com os seus discípulos lá do templo de Jerusalém, desce um vale e sobe o Monte da Transfiguração, Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras, a 700 metros, em linha reta, você via o grande templo, aceso à noite, a glória de Israel. Jesus se assenta, olhando para o templo. Os discípulos chegam ao redor de Jesus e falam assim: dize-nos, Senhor, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da sua parúcia e da consumação dos séculos? 3 perguntas. Aqui, a maioria dos estudiosos se enrolam todo. Os discípulos fizeram 3 perguntas a Jesus, porque ele falou aquilo no dia anterior, anteriormente, que não ficaria pedra sobre pedra, que Jerusalém iria virar um deserto, que a liderança receberia um julgamento por toda a maldade que eles fizeram. Quando, Senhor, acontecerá estas coisas que o Senhor estava falando lá no templo? Primeira pergunta. Segunda pergunta: que sinal haverá? Sinal. Ele está falando de sinal. Qual sinal haverá da sua vinda? Essa palavra vinda, no grego do Novo Testamento, é uma palavra técnica. O que é uma palavra técnica? É uma palavra utilizada para um fim específico. Médico, medicina tem palavras técnicas. O agrônomo tem palavras técnicas. O engenheiro, o arquiteto. Palavras técnicas são palavras empregadas para um determinado fim. Ok? A palavra parúcia, no grego, era uma palavra técnica para a vinda de um rei a uma província. E naquele tempo que o rei passava na província, uma série de mudanças eram implantadas naquela província. Então a palavra parúcia significa o tempo quando o rei estará no seu reino. Na mente dos discípulos, eles não estavam pensando sobre o fim do tempo, gente. Na mente dos discípulos, eles estavam dizendo: tá bom, Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas em Jerusalém? E quando é o tempo que o Senhor vai estabelecer o seu reinado em Jerusalém? Ok? Lembra que anteriormente 2 discípulos, quando entrares, Senhor, na tua glória, permite que um sente à direita, outro à esquerda. Então, na mente dos discípulos, eles estavam perguntando: Senhor, 3 perguntas. Quando acontecerá essas coisas que você falou a respeito dos escribas, dos fariseus, né? Que Jerusalém se tornaria deserta, desolada? E quando o Senhor vai vir para estabelecer o teu reino? Eles achavam que já era naqueles dias. E a terceira pergunta: e da consumação do século, ou em grego da era? Há 3 perguntas. Nós precisamos identificar a resposta de Jesus para essas 3 perguntas. O capítulo 24 até o versículo 34 fala de tudo o que aconteceu em Jerusalém.
Então, quando ele fala, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, que tribulação? Já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, para quem estava na Judéia, para quem estava em Jerusalém. Lucas 21, Mateus 24, versículo 16. Então não existe grande tribulação. Já houve grande tribulação para os judeus. Agora, preste atenção para encerrar, para não deixar aqui uma ponta solta, tá bom? 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Quando o Senhor vai estabelecer o teu reino, o teu ano sabático, a glória de Israel? E quando será a consumação dos séculos, o dia do juízo final? Tá? Versículo 4, Jesus começa a responder. Acompanhe com calma na sua Bíblia. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirão falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos. Lucas acrescenta, por ser médico, pandemias em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Existe um método de ensino semítica que eu explico claramente na apostila. Primeiro, Jesus mostra o que não é. Vede que ninguém vos engane. Nada disso que eu estou falando, guerra, rumor de guerra, anticristo, pandemias, nada disso tem a ver com as 3 perguntas que vocês me falaram. O que está escrito do versículo 4 até o versículo 14 é um panorama geral de toda a nossa era. Gente, nego vê uma guerrinha no Oriente agora e fala, é o fim do mundo. Gente, teve a Primeira Guerra Mundial, aí todo mundo começou a falar sobre arrebatamento. Aí teve a Segunda Guerra Mundial e o mundo não acabou. Pandemia, teve a peste negra, dizimou 1/3 da população da Europa e o mundo não acabou. Vede que ninguém vos engane. Nada do que ele fala aqui, até o versículo 13, 4 a 13, é o final dos tempos. Isso é um método de ensino judeu. Ele dá um panorama, depois ele destrincha. Tá? Então, pandemia sempre houve. Pandemia houve no tempo antigo no Egito, houve pandemia na Babilônia antiga, houve pandemia no Egito. Aí teve a pandemia, né, que já começou a dizer, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Vede que ninguém vos engane. Nada disso que está no versículo 4. Tudo isso é necessário. Só são princípios das dores. Ok? Então esse princípio é um princípio de escrita hebraica, tá? Chamado do geral ao particular. Nós precisamos entender esses princípios de interpretação das Escrituras. Como eu falei para vocês, a repetição, né? Eu falei para vocês no início o discurso de 3 pontos. Esse outro princípio, do geral para o particular, você vê muito na Bíblia, chama Klau ol Fará. Klau ol Fará. Ele mostra um panorama geral da era e depois ele mostra a coisa. Você vê esse princípio em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Panorama geral. E disse Deus, haja as coisas do céu, haja as coisas da terra. Gênesis capítulo 2. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Criou por Deus o homem à sua imagem. Do geral para o particular. Ok? No versículo 14 de Mateus 24 fala assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações. Então
então, e somente então, virá o fim. Sabe qual é o sinal do fim? Não é terremoto, não é guerra, não é pandemia, não é rumores, não são espíritos de anticristo, porque anticristo sempre houve. Muitas pessoas falam do anticristo como um indivíduo. O apóstolo João já falou, muitos anticristos têm saído do nosso meio. A Bíblia fala, gente, de um espírito do anticristo. Eu mostro na literatura de que depois que Jesus morreu, apareceram 10 anticristos. Até o ano 70. Muitos anticristos. Um deles chamava Bar Jesus, filho de Jesus. Ele se dizia filho de Jesus. Ok? Então, nada do que fala aqui. Qual é o grande sinal do fim? O evangelho do reino será pregado a todas as nações. A palavra nação, no grego, é etnia. Etnia. O que é que você está fazendo para pregar e levar o evangelho do rei? Você está querendo que o rei volte? Vou ler de novo para vocês. E será pregado este evangelho que Mateus escreveu. O evangelho de Mateus é o evangelho do reino. Por todas as etnias. Para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Enquanto você brincava de igreja, a maldade estava se espalhando no mundo todo. Estava entrando na faculdade, estava entrando na universidade, estava entrando na cultura, estava entrando na TV, estava dominando a ONU. Os espíritos vindo do Oriente já estavam dominando tudo enquanto você brincava de igreja. Os filhos, enquanto você dorme, o joio é lançado. Agora chegou a hora de nós acordarmos e proclamarmos o senhorio de Cristo, o reino de Deus, a autoridade do Senhor, o domínio do Senhor sobre todas as nações. O evangelho do reino será pregado em todas as nações, para todas as 14 mil etnias. Pela internet, aonde você for. Aí o reino virá, ok? Aí Jesus começa a responder a primeira pergunta. Então, do versículo 4 ao 13, é um panorama geral, mas veja que ninguém vos engane, não tem nada a ver, isso aqui é um panorama geral. No versículo 15 fala assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem em Jerusalém, ele começa a responder a primeira pergunta. Quando acontecerá estas coisas? Jerusalém, 70 depois de Cristo. Já aconteceu tudo que fala do versículo 15 até o versículo 28. O versículo 29 ao 31 é a segunda pergunta. Quando o Senhor virá para estabelecer o reino? Eu não vou ler para você, porque isso aqui é mais 1 hora. Cada palavra aqui tem um significado, mas eu quero falar para vocês. Eles perguntaram qual será o sinal da sua vinda. Não fala da pessoa, fala do sinal. Qual será o sinal? Então verás o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta. Trombeta para os judeus é quando o rei libera um decreto. O rei está reinando. Ele vai liberar um decreto. Uma trombeta vai tocar do rei. Os arautos vão na frente do rei tocando a trombeta, porque o rei está vindo. Os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos da terra, de uma a outra extremidade do sol. Isso aqui está falando de Cristo entrando na sua glória. Essa palavra, verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Essa palavra vindo
olhe como nós precisamos entrar no grego. Olha como nós precisamos entrar no grego. Essa palavra vindo, está tudo escrito aqui na apostila para depois vocês lerem, é a palavra erchomen. A palavra erchomen significa quando o Filho do Homem for estabelecido acima das nuvens. Quando o Filho do Homem for estabelecido acima das nuvens, ele mandará tocar a trombeta e recolherá os eleitos, os escolhidos dos 4 ventos da terra. O grande evangelismo que está havendo desde quando os judeus, né, a glória deles saiu de Jerusalém. Cristo foi entronizado, foi recebido, ele entrou. Essa palavra não é vindo, é entrar, é ser estabelecido acima das nuvens. Ele mandou a ordem e os anjos levou o evangelho para os 4 cantos da terra. E nós fazemos parte disso. Atentai, pois, a parábola da figueira. Lembre-se que na Bíblia, figueira não é símbolo de Israel. Figueira é símbolo de nós. Israel é símbolo de videira. Essa profecia está falando, quando acontecerá a tua glória, o teu reino, a tua parousia? Quando Cristo morreu, no ano 30, ele foi levado às alturas, né? Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Isso aqui não tem nada a ver com fenômenos na natureza, tá, gente? Isso aqui é uma expressão idiomática. O sol não dará a tua luz. O sol escurecerá, a lua não dará a tua claridade e as estrelas cairão do firmamento. Logo depois da tribulação do que aconteceu no ano 70, depois de Cristo, na guerra dos judeus, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão no firmamento. O que é que significa isso? Essa é uma expressão idiomática. Bíblia se explica com Bíblia. Pega uma concordância bíblica e veja outras passagens bíblicas onde essa expressão, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento, acontece outras vezes na Bíblia. Quando José teve o seu grande sonho, ele falou, eu tive uma visão, o sol não brilhará, a lua perderá o seu brilho e as estrelas se ajoelharão diante de mim. Quando Deus profetizou em Jeremias que a nação da Babilônia perderia a sua glória, ele falou para a nação da Babilônia, o sol escurecerá, a lua perderá o seu brilho e as estrelas cairão do firmamento. Então essa expressão, sol, lua, estrela, perdendo o seu brilho, o seu fulgor, a sua glória, representa o fim da glória de um império, de uma nação. Então, logo depois daquela tribulação, da destruição de Jerusalém, Jerusalém perderá o seu brilho, a sua luz e as estrelas. Logo em seguida, você vai ver o sinal do Filho do Homem assentado e levando o evangelho para dos 4 cantos da terra trazer o povo dele. Aí, para finalizar, versículo 34, já falei, em verdade vos digo que não passará esta geração, esses 40 anos, sem que tudo isso aconteça. Acabou. Aí nós vemos a resposta para a última pergunta. E a consumação dos séculos? E a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo? A ressurreição dos mortos? O juízo final? Passará os céus
e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, Jesus começa, a partir do versículo 36 de Mateus 24, até o final do capítulo 25, falar a respeito do grande dia, o dia do juízo final. Ele fala dos dias de Noé, né? Ele fala da parábola do bom servo e do mau servo, a parábola das 10 virgens, que não tem nada a ver com igreja. Jesus não tem 10 esposas, 10 na Bíblia, 10 virgens, não tem nada a ver com igreja. O noivo vem buscar 10 virgens, vai se casar com 5 mulheres, não tem nada a ver com igreja essa passagem. 10 na Bíblia é o número da lei, da obrigação humana. 10 virgens está falando de Israel. A volta do Senhor para pegar um remanescente de Israel. Porque um remanescente de Israel, Romanos capítulo 11, ainda será salva e vai se juntar a nós. Para finalizar, oremos pela paz de Israel, oremos pela salvação dos povos orientais, porque aonde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor. Fico muito feliz por ter tido a oportunidade de compartilhar com vocês aqui no Instagram esse estudo do ensino profético de Jesus Cristo, Mateus 23, Mateus 24, Mateus 25. Estude a Bíblia. Leia a Bíblia com cuidado. Bíblia se explica com Bíblia. Entenda os princípios e métodos de escrita da cultura hebraica para você entender os livros do Antigo e do Novo Testamento. Para encerrar, como eu prometi, aqui nos meus stories eu já publiquei o link para o meu blog para você baixar esse estudo com 57 páginas, o Sermão Profético de Jesus Cristo. Tá? Se você assistir essa live depois de amanhã, é só entrar no YouTube, digitar Rai Barreto, meu nome, Sermão Profético de Jesus ou Mateus 24. Você vai achar um post no meu blog que tem um resumo e lá embaixo você baixa esse estudo para você compartilhar com as pessoas. Gostaria que você compartilhasse essa live.